Eleições 2022. A gente começa o JM1 com a entrevista de hoje da série com os candidatos ao governo do estado. A ordem dos entrevistados foi definida por sorteio com os representantes dos partidos. Nossa intenção é que você possa conhecer mais as propostas de cada um para fazer um voto consciente. Nosso entrevistado de hoje é o candidato Simplício Araújo, do Solidariedade. Está aqui comigo no estúdio. Candidato, bom dia, bem-vindo. Eu começo perguntando por que o senhor quer ser governador do Maranhão. A gente tem 15 minutos e o seu tempo começa a contar a partir de agora. Adailton, eu estou muito preocupado com a incerteza que nós vamos ter a partir desse ano na economia global, na economia nacional e aqui também no Maranhão. Nós estamos vendo aí a China e os Estados Unidos num novo rearranjo que vai colocar o mundo inteiro para também se adaptar a essas mudanças. Nós tivemos a pandemia e a guerra também na Croácia, de forma que os próximos anos serão anos difíceis aqui no Maranhão e aqui no Brasil. E eu tenho muita preocupação com essa forma que está sendo conduzido o governo aqui no Maranhão, principalmente agora, nos últimos meses, onde a gente vê todos os recursos, todos os esforços voltados apenas para a eleição e o combate à fome, ao desemprego, aos problemas de estrada de ferry-boat estão aí sem nenhuma ótica, sem nenhuma perspectiva efetivamente de serem resolvidos. Então eu quero ser governador do Maranhão porque eu me preocupo com 1.100.000 pessoas que estão completamente desassistidas aqui no estado, vivendo apenas dos Bolsa Família ou Avança Brasil. Nós temos 1.400.000 pessoas que nesse momento talvez não tenham na mesa uma refeição. Mas eu tenho a certeza que mais de 1 milhão realmente não tem nenhuma perspectiva de alimentação ainda aqui no Maranhão nesse horário. Nós temos aí uma perspectiva, ou melhor, uma falta de perspectiva de mais de 1 milhão de pessoas que deixaram simplesmente de procurar emprego aqui no Maranhão, que são os desalentados. E acima de tudo, nós temos um estado forte, pujante, mas o que a gente está assistindo nos últimos meses? Uma gama de escândalos envolvendo recursos oriundos do orçamento secreto, que estão embalando campanhas de deputados, senadores e candidatos a governador aqui no Maranhão, e do outro lado o governo, que também avisou muito antes de assumir que iria fazer de tudo para se reeleger, inclusive com a possibilidade de quebrar o Maranhão para isso. É inadmissível que a gente tenha essa perspectiva, que a gente tenha essa situação num estado como o Maranhão, um estado pobre, onde esses recursos poderiam resolver muitos problemas e estão apenas embalando candidaturas políticas. Candidato, o senhor começou falando da sua preocupação com a economia. Vamos lá, então, para uma das suas propostas, que é a isenção do IPVA para todo carro 0 quilômetro no primeiro ano. O senhor está preocupado com a economia, mas isso, de alguma forma, não vai causar um impacto na arrecadação do Estado? Bom, primeiro, Adailton, eu vou realinhar o governo. Nós temos mais de 50 secretarias hoje. Minas tem 854 municípios e apenas 12 secretarias. Aqui no Maranhão, eu quero ter no máximo 14, ou seja, eu vou enxugar os gastos públicos, vou redirecionar, vou gastar com mais eficiência, de forma que esse incentivo, em outros estados, como por exemplo no Mato Grosso, ele cria um círculo virtuoso. Na hora que aquela pessoa tem um recurso para dar entrada num carro, de repente essa diferença do ICMS faz com que ela compre um carro até melhor. E isso atrai pessoas de outros estados, como tem muita gente do Maranhão que vai comprar carro em Mato Grosso, porque lá não se cobra o primeiro ano do IPVA. Também estou de olho na atração de locadoras, principalmente as locadoras que servem ao governo. Os carros da polícia são todos de fora e a gente, dando essa perspectiva, com toda certeza, essas pessoas poderão comprar esses carros aqui e colocar a serviço, fazendo com que o IPVA, a partir do segundo ano, fique no Maranhão e também as multas, todos os encargos decorrentes desses veículos. Candidato, o senhor fala na sua proposta em relação às estradas do Maranhão. O senhor fala que é preciso atender às demandas por melhoramento de infraestruturas viárias e, por essa razão, a solução passará por parcerias com a iniciativa privada por meio de projetos de concessão. A sua sugestão, então, é passar essa demanda para a iniciativa privada, fazendo com que o usuário, por exemplo, tenha que pagar pedágios para andar nas estradas do estado? Olha, nós vamos analisar caso a caso. Eu te garanto que lá no sul, por exemplo, na MA 006, as pessoas até pagariam se a estrada fosse de qualidade. E é lamentável, é isso que eu estou pregando e é por isso que eu sou candidato, que nós tenhamos aí mais de 2 bilhões e 100 oriundos do governo federal nos últimos meses e anos, e esse dinheiro não resolveu o problema dessa estrada, por exemplo. Com 2 bilhões e 100,
a gente faria pista dupla de São Luís até Alto Parnaíba, resolvendo o problema da MA 006. Imagina o que é que a gente não faria com todas as outras estradas estaduais que estão aí sucateadas. Então, quando eu digo mais gestão, é porque nós precisamos coordenar a aplicação desse recurso que está vindo para o Maranhão. As pessoas trouxeram recursos, Adailton, que talvez nós não tenhamos mais a capacidade de buscá-los nos próximos anos. Talvez o Maranhão não veja mais essa gama de recursos federais que foi investido aqui no Maranhão através dos deputados e senadores nos últimos anos. Então, se nós tivéssemos tido uma coordenação para combater a pobreza, para combater a fome, para combater o desemprego, com certeza isso teria sido de grande valia para o Maranhão. Ou seja, falta gestão, coordenação, falta um plano, e é isso que eu estou pregando. Um plano que seja maior do que o simplício governador, do que qualquer deputado, do que qualquer senador, um plano que valorize quem realmente deve ser valorizado aqui no Maranhão, que é o povo. Candidato, o senhor foi eleito deputado federal para a legislatura de 2011, abriu mão da função para assumir um cargo na Secretaria Estadual. Anos depois, na legislatura de 2019, é a mesma coisa. O senhor assumiu lá a função de deputado federal, depois abriu mão para assumir outra função no governo atual. E o senhor serviu ao governo e agora o governo não apoiou a sua candidatura, apoia um outro candidato. De certa forma, o senhor acha que o senhor não perde força para aquele grupo que o senhor trabalhou? Não. Eu, Adailton, não entrei na política aqui no Maranhão para alimentar oligarquias, alimentar de forma nenhuma continuismo. Muito pelo contrário. Eu entrei na política apoiando o Dr. Jackson Lago. Não era político. E apoiei porque eu queria oxigenar a política. Depois, já como deputado federal, sempre listado entre os 20 melhores do Brasil, eu apoiei o governador Flávio Dino, sem conchavo, sem troca, sem acordo financeiro. E pude, na secretaria que exerci por competência, fazer um grande trabalho. Ou seja, eu não me vejo como uma continuidade. O governador Flávio Dino não é mais governador, é candidato a senador, eu não estou disputando o Senado, eu estou discutindo o Maranhão, quero discutir o Maranhão e mostrar que desses candidatos, por exemplo, de todos os 9 candidatos, por exemplo, na pandemia, apenas eu estava presente, apenas eu consegui hospitais, apenas eu consegui trazer para o Maranhão muitos utensílios e muitos equipamentos que salvaram o povo do Maranhão. E agora a gente vê na televisão, candidato a governador dizendo que trouxe 180 milhões para a saúde, 200 milhões, 300 milhões, e esses recursos aí não apareceram durante a pandemia. Aliás, o governo do estado também hoje aplica mais de 300 milhões nas prefeituras e não diz por que está aplicando. Então, Adailton, eu não pertenço a esse governo. O governador atual é um outro governador, com outro CNPJ, e eu sempre faço a comparação. Quando o Itamar assumiu no lugar do Collor, não foi o mesmo governo. Quando o Temer assumiu no lugar da Dilma, também não foi o mesmo governo. Então, eu gostaria muito que as pessoas não entrassem nessa lenga-lenga, porque é apenas isso que dizem do Simplício, e o Simplício é uma pessoa leal, uma pessoa que realmente faz pelo Maranhão e não pelas pessoas. Eu não vou ficar apoiando determinada pessoa apenas porque essa pessoa tem a caneta ou diz que vai comprar a eleição. Candidato, o Maranhão tem um déficit habitacional que impacta aí na qualidade de vida de milhares de pessoas. O que o senhor pretende fazer em relação a essa temática? Olha, muito importante a tua pergunta, porque realmente nós temos um dos maiores déficits do Brasil. E eu vou agir em 2 frentes. Primeiro, com o governo federal. Programa Minha Casa Minha Vida, Casa Verde, seja o programa que for, com recursos do FAT, do FGTS, nós vamos atrás com as empresas privadas para construir casas e apartamentos para quem tem emprego. Para quem não tem emprego, Adailton, eu já encomendei à Universidade Federal do Maranhão e também à Universidade Estadual um estudo de uma casa sustentável. Eu quero fazer uma casa, construir uma casa para substituir as casas de taipa, mas uma casa que seja barata, mas que tenha sustentabilidade usando materiais do Maranhão. Por exemplo, eu quero que toda essa casa tenha o revestimento interno de gesso lá de Grajaú, porque aí nós vamos aumentar a venda de Grajaú e nós vamos também cair a temperatura e tornar essa casa muito agradável para quem está morando lá. Nós queremos construir cerca de 30 a 50 mil casas por ano a partir do 2º ano de governo aqui no Maranhão. Candidato, o senhor fala no seu programa de governo que as mulheres vão ser protagonistas do desenvolvimento do Maranhão. Na prática, como que isso funcionaria? O senhor já aplicaria isso também dentro da sua gestão, nas secretarias? Olha, isso na verdade já acontece. A mulher já é protagonista, já era, porque é ela que segura, vamos dizer, a onda dentro das casas, quando os maridos têm que ir
para o mercado de trabalho, às vezes fora do Maranhão, e ao ficar dentro com essa responsabilidade, de um tempo para cá, ela começou a empreender e tem assumido posições de diretoria, posições de presidência, posições de liderança aqui na economia do Maranhão. O que a gente precisa é compreender que esse universo é diferente do universo masculino e dar todo o apoio, e nós faremos isso no governo, olhando para as mulheres, dando a perspectiva para que elas sejam capacitadas, treinadas e, acima de tudo, tenham aonde deixar com segurança os seus filhos, porque muitas delas não estão no mercado de trabalho porque têm essa obrigação muito nobre de cuidar dos filhos nas casas. Ainda falando sobre as mulheres, candidato, só esse ano 40 já foram mortas pelo fato de serem mulheres, foram vítimas de feminicídio. O que o senhor pretende fazer para dar uma freada nessa estatística absurda? Bom, primeiro, o ambiente hoje no Maranhão, ele não tem perspectiva de esperança. Então, quando a gente não tem um horizonte para realmente levar a nossa vida, construir o dia a dia, a gente acaba se desesperando e alguns são cooptados pelo crime, são cooptados pela droga ou, no ambiente familiar, explode realmente esse tipo de situação. Eu acho que nós todos temos aqui um grande desafio pela frente, um desafio de mostrar que essa política do jeito que está não leva mais o Maranhão para lugar nenhum. E inaugurar um novo momento no Maranhão, um momento onde a gente vai realmente ter um Maranhão empreendedor como o maranhense é empreendedor. A partir disso, Adailton, eu tenho certeza que nós vamos mudar a realidade, entusiasmando as pessoas e mudar esse ambiente, dando mais segurança às mulheres. Mas também nós vamos aumentar o número de patrulhas Maria da Penha, nós vamos criar mecanismos tecnológicos para que a mulher possa ser atendida com rapidez e, acima de tudo, que nós tenhamos a perspectiva de recuperação dessas relações e também dessas famílias. Entrando já no assunto, então, de segurança pública, a gente sabe que em alguns municípios a segurança é sucateada. Tem município que só tem uma viatura, sequer tem delegacia de polícia, e algumas delas são fechadas por causa das péssimas condições. Foi o que aconteceu esse ano em Timbiras. A Justiça, atendendo a um pedido do Ministério Público, determinou que fosse fechada por causa da precariedade do prédio. O que o senhor pretende fazer na segurança pública do Maranhão? Pretendo fazer gestão. E quando eu digo gestão, é, por exemplo, usar esses 2 bilhões e 600, 2 bilhões e 100 oriundos do orçamento secreto, mais 500 milhões do governo do Estado, no mínimo, que estão sendo gastos em campanha. Se você pegar esse valor, a gente poderia comprar o equivalente a 43 mil veículos para a polícia, para a saúde, para aparelhar todo o estado do Maranhão, não apenas no âmbito do estado, mas também no âmbito do município. Dava para comprar 216 mil motos, dava para colocar para dentro do efetivo policial quem já é concursado e aprovado, mas também daria para eu abrir, Adailton, o concurso tão esperado no IEMA, porque lá existe uma precariedade dos funcionários, resolver o problema da AGED, porque o problema da AGED não atinge só a AGED, atinge a todos nós, porque a AGED é quem fiscaliza a alimentação que está na nossa mesa todo dia. Dava para a gente, por exemplo, fazer concurso também na saúde, esses heróis, médicos, enfermeiros, que durante a pandemia foi quem realmente salvou o maranhense e nos ajudou a estar aí com os menores indicadores da saúde, ou seja, com o menor número de mortalidade. Dava para fazer muita coisa. Então, Adailton, eu vou investir na polícia, aumentando o efetivo, trazendo sensação de segurança, principalmente aqui na Grande Ilha, onde a gente tem ali, por exemplo, na zona rural, hoje de Ribamar, de Raposa e Passo do Lumiar, o crime campeando. E a gente precisa acabar com isso, precisa dar uma resposta, precisa dar segurança, porque é ali que estão os pobres. A segurança não é só aqui na zona nobre da Grande Ilha, é também nesses bairros e, acima de tudo, em todas as cidades do Maranhão. Então, com a minha gestão, nós vamos ter, com toda certeza, muito mais firmeza no combate ao crime, no combate às drogas, porque nunca se aprendeu tanta droga no Maranhão como ultimamente, e nós vamos proteger os nossos filhos e as nossas famílias, porque esse é o dever do Estado numa gestão. Candidato, a gente está chegando para o minuto final da nossa entrevista. Eu já lhe agradeço por ter participado aqui do JM1 e peço para o senhor fazer, por favor, as suas considerações finais. Queria agradecer. Aqui você tem a oportunidade realmente de encontrar com cada um de nós, ver a capacidade de cada um de nós. Eu não tenho essa coisa de dono e nem gosto.
de apoiar ou de votar em quem é atrelado a grupo político ou a dono. Eu quero ajudar o Maranhão como fiz a minha vida toda. Eu quero continuar o trabalho que eu comecei na Secretaria de Indústria e Comércio. Ontem mesmo o governador falou aqui de um programa que eu criei chamado Trabalho Jovem. Errou quando disse que nós temos mais de 100 mil empregos positivos. Não temos. O ano passado foi gerado cerca de 20 mil e esse ano a gente ainda não bateu os 20 mil empregos positivos. Mas a partir do ano que vem, nós vamos empreender um ritmo aqui de tornar esse Estado empreendedor, de realmente colocar a política no lugar da política e não deixar a política subir em cima do orçamento que é para a educação, para a saúde, para o futuro do Maranhão. Eu quero que você conheça a minha história, que você visite as minhas redes sociais e que você possa contribuir com esse novo momento. Tempo acabou. Muito obrigado, meu número é 77. Pela sua participação aqui no JM1. Lembrando que na segunda-feira o nosso entrevistado vai ser Edivaldo Holanda Júnior, do PSD.